Tocha Paralímpica. Revezamento da chama em Brasília marca o início do mês que celebra os Jogos. Mr. Hyde, Polícia Civil desmonta a quadrilha e de médicos e empresários. O dia seguinte ao impeachment. Fatiamento de condenação causa polêmica e governo Temer sente primeiro choque na base. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E está dada a largada para as celebrações dos Jogos Paralímpicos. A tocha chegou a Brasília na semana passada, ao Brasil e depois aqui em Brasília. Mas o revezamento começou nesta manhã aqui na capital do país. Olha só. A pira foi acesa às 10 horas da manhã no estacionamento 12 do Parque da Cidade. Enquanto na Olimpíada, a chama veio fisicamente da Grécia. Hoje, mensagens enviadas pela internet por pessoas de várias partes do mundo simbolizavam a chegada dela ao Brasil. Eu sou do mundo vencedor. Vamos lá. O primeiro a desfilar com a tocha foi o Cláudio Irineu da Silva, que é 4 vezes campeão no futebol amputado e 1 vez campeão no vôlei sentado. É um ciclo concluído, né? Que eu comecei em 1990 no esporte paralímpico e tinha um sonho de participar de uma Paralimpíada e consegui, fui campeão de futebol e hoje eu estou encerrando, abrindo as Paralimpíadas do Brasil e levando essa chama aí que com certeza vai iluminar nossos atletas aí, que a gente vai ter um bom resultado. Do Parque da Cidade, a tocha seguiu por locais que desenvolvem trabalhos com pessoas com deficiência, como o Hospital Sara Kubitschek. Daqui de Brasília, a chama vai para Belém e passa por Natal, Joinville, São Paulo e Rio de Janeiro, onde chega no dia 6 de setembro. Daqui de Brasília, 22 atletas vão competir nas 23 modalidades esportivas. A previsão é que por volta das 4 horas da tarde a chama volte para o Parque da Cidade, onde serão realizadas apresentações musicais. A Paralimpíada começa no dia 7 e vai até o dia 18 de setembro no Rio de Janeiro. Aqui na capital, quem compareceu à abertura do maior evento esportivo aprovou a organização. Tem que ter alegria também, né? Tem que ter esporte, tem que ter... Aqui é um lugar que tem muito esporte. Brasília bate o recorde. Legal, hein? O clima hoje é de ressaca política e depois de um longo julgamento, Dilma Rousseff não é mais a presidente da República. O resultado em si já não parecia novidade há meses, mas não deixou de causar surpresa. Dilma sai, mas mantém direitos políticos. A articulação aconteceu dentro do próprio PMDB de Michel Temer, mas sinalizando a primeira crise do novo governo. Ao vivo, Renato Dourado traz mais informações. Uma boa tarde, Renata. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para as pessoas que estão aí nos acompanhando. Antes da gente entrar nessa polêmica, né, na repercussão dessa polêmica, uma informação, o advogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, ele já entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra essa votação do impeachment. Então, eles pedem anulação do impeachment, pedem uma nova votação e já tem um ministro que será o responsável, o ministro relator, vai ser o ministro Teori Zavascki. Portanto, mais um capítulo dessa história que parece não ter fim, né, Rodrigo? Vamos ver aí os próximos passos com relação a isso no Supremo Tribunal Federal. Com relação a essa votação de ontem, então a votação, para que a gente possa explicar, entender um pouco melhor, ela foi dividida, ela foi fatiada. No primeiro momento, os senadores iriam votar apenas uma vez a respeito do impeachment e, consequentemente, já seria a votação também a respeito dos direitos políticos da Dilma Rousseff. Ocorre que, como a gente disse, foi dividida, então eles votaram o impeachment em si, como a gente sabe, 61 votos a 20, o impeachment foi consumado e no segundo momento, ou seja, nessa segunda votação, eles votaram a respeito dos direitos políticos dela e resolveram, né, os senadores resolveram manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, isso com uma ajuda de boa parte dos senadores do próprio PMDB. E aí foi que criou-se uma certa confusão, especialmente dentro do PSDB, que é o principal partido aliado do PMDB. Então, muitos dos tucanos não gostaram aí dessa estratégia, digamos assim, não gostaram dessa votação dos senadores do PMDB, chegaram até a cogitar a possibilidade de sair da base aliada, depois foi conversado, foi dialogado aí com o presidente Michel Temer, né, o presidente empossado. Então, houve aí um certo, digamos assim, amenizou essa situação. Mas os tucanos não gostaram, inclusive cogitou-se a possibilidade que poderia também ser uma estratégia para beneficiar
o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, ele que terá aí a votação com relação à cassação do mandato dele nos próximos dias, nas próximas 2 semanas. Então, cogitou-se também essa possibilidade, que poderia ser uma manobra para beneficiar Eduardo Cunha, enfim. O fato é que durante a primeira reunião ministerial, o presidente Michel Temer teve um discurso duro com relação a essa questão da base aliada. Vamos ouvir. Se é governo, tem que ser governo, né? Quando não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e conversa conosco, para nós termos uma ação conjunta. O que não dá é para aliados nossos se manifestarem lá no plenário sem ter uma combinação conosco. Nós não vamos levar ofensa para casa. Quer dizer, agora as coisas se definiram e, portanto, é preciso muita firmeza. Para quando dizer golpista, golpista é quem derruba a Constituição. Então, você vê um discurso muito mais duro, né, com relação a vários aspectos. Então, ontem mesmo, houve o impeachment, Michel Temer tomou posse e, em seguida, ele embarcou para a China. E aí teve uma questão um pouco atípica, viu, Rodrigo? Porque tivemos 3 presidentes ontem, imagine você. No primeiro momento, antes do impeachment, a presidente afastada, Dilma Rousseff, depois da posse, Michel Temer, e depois, quem é que exatamente está coordenando o país é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, como a gente disse, Michel Temer embarcou para a China para participar da reunião do G20. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando as repercussões, tem muita repercussão. Cláudio Humberto teve um puxão de orelha, inclusive, do presidente Michel Temer. Eu fiquei muito impressionado com o primeiro discurso, o primeiro pronunciamento público do presidente Michel Temer numa reunião ministerial e também com a participação de líderes que apoiam o seu governo. Ele foi tão duro, ele foi tão franco nas suas colocações que por um momento eu comecei a considerar que ele não sabia que aquilo estava sendo transmitido ao vivo para todo o país, e até conferi, ele sabia sim, portanto ele fez de caso pensado. Ele foi propositadamente duro com os próprios aliados que promoveram ou ajudaram o Partido dos Trabalhadores a promover essa presepada que vimos ontem no Senado Federal, quando o Senado decidiu desrespeitar a Constituição. Mais do que isso, decidiu fazer uma emenda informal à Constituição, ignorando o conteúdo de um dos seus artigos, o artigo que define que o presidente que sofre impeachment, ele fica com os direitos suspensos por 8 anos, resolveram simplesmente fatiar um artigo. Não foi separar um artigo do outro, foi separar o mesmo artigo, até a mesma frase, porque uma coisa está vinculada à outra, até sem separação de ponto final. Na mesma frase está essas duas condições e o Senado decidiu, com a anuência do presidente da sessão, Ricardo Lewandowski, que lamentavelmente, curiosamente, deveria, como ministro do Supremo Tribunal Federal, zelar pelo cumprimento e pela integralidade do texto constitucional, e isso acabou produzindo essa presepada que vimos ontem. Temos uma presidente cassada, mas ela continua com os seus direitos políticos ainda. Mas isso certamente merecerá a contestação de muita gente na Justiça. Esse mandado de segurança que hoje Dilma, por meio de seus advogados, interpôs no Supremo Tribunal Federal, não deve resultar em grande coisa, até porque é mal feito. Eu li o mandado de segurança. Você sabe que eles não conseguem nem mesmo preencher dados básicos. Parece feito um documento, está até no site Diário Poder, os detalhes disso. Eles não conseguem nem preencher dados básicos do Supremo Tribunal Federal no texto do mandado de segurança. Não deve prosperar porque o Supremo não é instância de recurso para decisão de impeachment. A Constituição não prevê isso. Se o Supremo resolver se meter nessa história, aí poderá criar um impasse, uma crise institucional sem precedentes no Brasil. E o presidente Michel Temer estreia no G20 ao lado de grandes líderes mundiais como Barack Obama e Theresa May. Na China, o presidente pretende assinar contratos de peso e mostrar que tem condições de tirar o Brasil da crise. O repórter Vitor Boiadian é o nosso correspondente especial. Não é só o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, quem é esperado aqui na China para fazer a promoção do Brasil aos investidores estrangeiros. O próprio presidente Michel Temer está fazendo quase que uma viagem relâmpago até o outro lado do mundo, onde ele chega aqui em Xangai por volta das 10 horas da manhã da sexta-feira, o que seria 11 horas da noite da quinta-feira aí no Brasil, para encerrar um seminário entre empresários brasileiros e chineses. Cerca de 200 empresários são previstos nesse encontro e um esforço do governo brasileiro para conseguir levar mais investidores
para o Brasil. O embaixador do Brasil aqui na China disse que o foco é na área de infraestrutura e, por isso mesmo, o Brasil está fazendo um esforço para atualizar a legislação de maneira que possa trazer mais investidores chineses para investir na área de infraestrutura aí no Brasil. Além dessa agenda econômica, o presidente Michel Temer tem também na sexta-feira já um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. E durante todo o final de semana terá outros encontros com outros chefes de governo de outros países, num esforço para consolidar aí esse novo governo. Além, é claro, da participação brasileira no G20, a reunião de cúpula das 20 economias mais importantes do mundo, que começa no domingo e termina na segunda-feira. Portanto, uma viagem muito rápida do presidente Michel Temer, que começa já nesta sexta-feira aqui na China. Valeu, Vitor. Falando direto da China, Cláudio Humberto, nosso correspondente especial, acompanhando todos os detalhes da primeira viagem internacional do presidente Michel Temer. Como ele mesmo falou, o presidente ontem, agora o governo vai ser muito mais cobrado. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vê o Vitor lá falando no começo da madrugada, lá em Xangai, na China, para onde foi o presidente Michel Temer ontem, há cerca de 16 horas atrás, foi a decolagem do seu voo. Esse voo, essa visita a Xangai, esse pit stop em Xangai, esteve ameaçado em razão dos atrasos na definição do impeachment. Ele vai encerrar um importante encontro de empresários chineses e brasileiros que vai resultar em negócios para o Brasil fundamentais. E é por isso que o presidente Michel Temer fez tanta questão de prestigiar esse encontro. Depois ele vai, talvez, de trem-bala, entre Xangai e Guangzhou, que é a cidade onde vai ser realizada, uma cidade futurista, muito importante, muito interessante, moderna, onde será realizada a reunião do G20, que é a reunião dos 20 países mais importantes do mundo. E sem acordo com o governo do Distrito Federal, policiais civis continuam em operação padrão. O Buriti descartou qualquer reajuste por agora e revelou que o rombo é de R$1 bilhão. Enquanto nada se resolve, os policiais seguem com um movimento que vem prejudicando investigações. O secretário-chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, disse que a proposta apresentada pelo GDF aos policiais civis é o limite do que pode ser negociado de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque o governo tem um rombo de R$1 bilhão nos cofres públicos. Situação que nós herdamos, nós não estamos ainda com o caixa absolutamente saneado. Então, falar em reajuste numa situação em que a gente precisa ainda sanear as nossas contas é algo muito difícil. Por isso, a proposta foi feita com esses prazos que nós informamos aqui. O reajuste oferecido foi de 37%, que seria pago em 4 etapas. 7% a partir de janeiro de 2018, 8% para janeiro de 2019 e 2020 e 10% para 2021. Externaram alguma frustração porque gostariam de ter o reajuste tal qual foi concedido pela Polícia Federal, ou seja, não apenas os mesmos índices, mas também no mesmo prazo. E nós dissemos que isso para a gente realmente é impossível, razão pela qual eles saíram um pouco frustrados desta reunião, mas é o que é possível o governo do Distrito Federal fazer. O impacto nas contas do GDF seria de R$545 milhões. Nesta quinta-feira, haverá uma assembleia para definir se haverá paralisação ou greve da categoria. E será que mais uma vez a população vai ser prejudicada, Cláudio Humberto? A população sempre é prejudicada porque é feita de refém dos interesses dessa ou daquela categoria profissional. A questão é que o setor público precisa compreender que o Brasil quebrou. A Dilma Rousseff, que deixou de ser presidente, legou um país, deixou um país quebrado. O Brasil simplesmente faliu, minha gente. E como o Brasil, também os estados estão em situação muito difícil. E o GDF não foge à regra. Quando o GDF faz uma proposta como essa, chuta até compromissos para o governo que vem a seguir, que não será necessariamente o mesmo. Pode ser que o atual governador não venha a ser reeleito. Mas o que é preciso o setor público levar em conta é que as crises nunca chegam até eles, porque eles têm estabilidade no emprego, o salário, ainda que eles reclamem do salário, pinga todo mês na conta, bem diferente do que acontece no setor privado, que precisa se arriscar, que arrisca o próprio emprego. No setor privado, os sindicalistas estão trocando a estabilidade no emprego, a manutenção no emprego, por um reajuste salarial menor. É isso que se faz no momento de crise, é negociar, e é tudo que a sociedade espera de governo e policiais.
E a seguir, a polícia prende médicos e desmonta a máfia da prótese no DF. O Band Cidade volta já.